Você deve ter visto nos últimos dias a tensão que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia. Mas afinal de contas, o que está acontecendo? Vai haver uma guerra entre os países? Isso pode se escalar de forma global? Quais os motivos da briga entre os dois países? Antes de tudo, eu gostaria de dizer que pelo menos 60% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal, então se você não é inscrito, se inscreva. É de graça você e assim não perde nenhum dos próximos vídeos. Também deixa o like, pois assim você ajuda que o vídeo seja divulgado para mais pessoas. Todos os desenhos foram feitos pelo Shimbi. Se você gostou e quer apoiar o trabalho dele, siga ele nas redes sociais e se inscreva no canal dele no YouTube, que é de Maping. Tenho certeza que você vai gostar. Obviamente os problemas entre Rússia e Ucrânia não vêm de hoje. Do século IX até o século XII existia um território conhecido como Rússia de Kiev, que era um principado cheio de cidades-reino ali, com o principal deles sendo de Kiev, que era o mais rico e mais influente de todo o principado. O principado foi se desintegrando após a morte do seu governante, o príncipe Mstislav, em 1132. Depois da invasão mongol no século seguinte, o principado teve seu fim definitivo. Depois de um tempo, parte do território ucraniano foi conquistado por enquanto a maior parte passou a ser controlada pelo Grão-Ducado da Lituânia. E após o casamento de Jagelão da Lituânia com a rainha Edviges da Polônia, foi formado o Grão-Ducado da Polônia e Lituânia. E na prática tudo aquilo era controlado pelos poloneses, que eram em sua maioria católicos, o que causou tensões com os ucranianos que viviam ali, que eram em sua maioria ortodoxos. Depois todo o território passou a ser controlado na prática e na teoria pela Polônia. No século XVI se formou um estado autônomo ucraniano cosaco, um povo que vive no sudeste europeu, em parte da Ucrânia e Rússia, e acabou culminando numa revolução que fez parte do território ucraniano ser controlado pela Rússia. No século seguinte, a Polônia foi invadida e dividida de vez pelo Império Russo, Império Austríaco e Prússia, o que fez com que agora todo o território ucraniano fizesse parte da Rússia. Os problemas já começaram nessa época, já que os russos haviam prometido autonomia aos ucranianos em troca de ajuda na luta contra os poloneses, o que acabou não acontecendo, e foi só piorando no período final do Império Russo, onde os ucranianos eram inclusive impedidos de usar sua própria língua. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, muitos ucranianos formaram grupos e achavam que finalmente iriam conseguir sua independência. E eles conseguiram, certo? Agora não havia nenhum empecilho. Os poloneses foram derrotados na ofensiva de Kiev e a Ucrânia voltou a fazer parte da Rússia, dessa vez parte da União Soviética. E é aí que tudo começa a dar errado. Durante os primeiros anos de União Soviética, os ucranianos estavam conseguindo manter sua autonomia, mas isso foi completamente destruído com a chegada de um cara bem em paz e amor, Joseph Stalin. Na década de 30 ocorreu o que talvez seja a maior tragédia da história ucraniana, o chamado Holodomor. Basicamente, Stalin queria que a União Soviética se industrializasse, e para isso precisava de uma demanda maior de alimentos. Então instaurou um programa de coletivização de agricultura e passou a exigir uma quantidade de produção de alimentos aos agricultores, a qual era impossível de ser atingida. E os camponeses não receberiam alimento até cumprir a meta de produção. Isso fez com que até 12 milhões de ucranianos morressem literalmente de fome. Eu falei de uma forma muito resumida aqui, obviamente não foi de maneira simples assim, mas é fato que foi sim um genocídio dos russos contra os ucranianos. Tudo isso causou um sentimento de ódio generalizado dos ucranianos com os russos. Isso fez com que durante a Segunda Guerra, parte dos ucranianos inclusive saudassem os invasores nazistas como seus salvadores, o que mudou conforme perceberam que os nazistas nada mais eram que comunistas versão 2.0, e acabaram lutando contra eles no fim. Em 1991, finalmente chega ao fim a União Soviética, e depois de séculos de história, os ucranianos finalmente teriam sua independência pela primeira vez. E aí finalmente chegamos no ponto principal do vídeo, o que acontece atualmente na relação entre a Ucrânia e a Rússia. Em 2013 aconteceu algo importantíssimo para definir as relações dos dois países hoje em dia. Parte da população protestou para que ocorresse uma maior integração ucraniana à OTAN. Isso tudo levou o parlamento a depor o presidente ucraniano, que era pró-Rússia, e isso tudo acabou deixando o presidente Putin muito pé da vida. E no ano seguinte, aproveitando protestos que estavam ocorrendo na Crimeia, uma região cheia de russófonos, Putin apoiou formalmente os protestos e enviou soldados à região. Tudo isso acabou culminando numa votação no parlamento da Crimeia que declarou independência da Ucrânia e se juntaram oficialmente à Federação Russa. O problema todo ocorre porque a Rússia contesta a influência da OTAN nos países do leste europeu que faziam parte do bloco soviético.
E as exigências russas são que a OTAN pare qualquer tipo de expansão em tais países e que não posicionasse qualquer tipo de tropa nesses países. Tal exigência deixa a OTAN muito com o pé atrás, pois essa exigência deixaria esses países muito vulneráveis a qualquer investida russa. E o problema todo é a chance real de uma guerra, já que a Rússia ameaça invadir a Ucrânia caso tal exigência não seja cumprida. O detalhe é que a Rússia já posicionou cerca de 100.000 soldados na fronteira com a Ucrânia. Os ucranianos já inclusive cavaram trincheiras no leste do país e estão treinando seus civis para uma invasão iminente. Além disso, a OTAN também deve dar apoio logístico, mas não vai se envolver de maneira assídua por dois motivos. O primeiro é que a Ucrânia não é membro do grupo, logo a OTAN não tem obrigação alguma de enviar tropas ou recursos para o país. O segundo motivo é que boa parte dos países da OTAN dependem muito da energia produzida pela Rússia. A Alemanha, por exemplo, tem 40% do seu gás produzido na Rússia e não quer se envolver e entrar em uma crise energética somente por causa da Ucrânia, que não é nem mesmo um país membro da OTAN. Daí temos algumas possibilidades a considerar. A primeira delas é a Rússia invadir algumas regiões a leste, quem sabe conectar o país, a parte principal do país, a Crimeia. E a segunda delas é deporem o atual presidente ucraniano e colocarem algum pró-Rússia para assumir influência na região. E a mais extrema seria uma invasão em massa na Ucrânia e talvez futuramente em algum país do leste europeu. Isso aqui é bem provável, até porque mesmo que a OTAN não entrasse em guerra, haveriam sanções pesadas à Rússia, que provavelmente causariam uma recessão no país, já que ele não anda muito bem das pernas economicamente. Então o mais provável é que ocorra alguma mudança política na Ucrânia, ou que ambas as partes entrem no meio termo. Mas então é isso, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Mas se você gostou, deixe seu like, compartilhe, também não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião sobre o assunto, se você acha que vai ter alguma guerra, o que vai acontecer. E é isso, deixe sua opinião nos comentários, que dá pra ter uma boa discussão sobre o que pode acontecer. Mas é isso, até a próxima.